Bom dia, queridos. Bom dia. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. É um prazer e um grande desafio estar aqui, né? Substituir o pastor não é fácil, mas eu estou feliz, porque eu sei que eu estando aqui, ele está me legalizando estar aqui, ele está me abençoando estar aqui. Ele pediu para que eu estivesse ministrando a palavra com vocês, do culto passado, do culto das mulheres. Mas eu estava orando e eu falei para o Senhor que eu queria que, embora fosse a mesma palavra, eu queria que o Senhor trouxesse a revelação para hoje, para o dia de hoje. Inclusive para os irmãos também. Porque hoje não vai ser somente para as mulheres, mas para os irmãos também. Então, para mim é um grande privilégio estar aqui, mais uma vez aqui com vocês. Na sexta-feira, no culto, nesse último culto de mulheres, na verdade, em todos os cultos de mulheres, inclusive na segunda-feira, na primeiro culto de mulheres em janeiro, o Senhor ele tem me falado de mulheres que têm gerado um propósito eterno, mulheres que têm gerado um propósito em Deus, independente de ser mulher, independente de ter um útero, de ter um ventre real. Mas não é sobre isso que o Senhor tem falado. Ele tem falado sobre mulheres gerando propósitos, mulheres entendendo o seu papel, entendendo a sua posição em Deus e perante a sua casa, perante a sociedade. E isso o Senhor tem trazido de uma forma muito maravilhosa. Porque através disso, a partir do momento que eu entendo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, aquilo que o Senhor tem gerado para a minha vida, eu entendo qual é o propósito dele para mim. E eu entendo também que para até eu chegar naquele propósito, naquilo que o Senhor tem para mim, existe um processo. Assim como o pastor falou de uma semente, de um sonho, daquilo que você tem plantado em Deus, muitas vezes uma semente, quando ela está dentro de uma terra, não é porque você não está vendo o que está acontecendo, que ela não está sendo gerada e formada dentro daquela terra. Existe um processo dentro daquela terra. Existe algo acontecendo, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo. Mas é real. Existe algo acontecendo. Então, existe algo acontecendo na sua vida e na minha vida, que embora os meus olhos não estejam vendo, é real para o Senhor. Já está acontecendo. Já é real na minha vida e na sua vida. Independente se os meus olhos hoje não estejam vendo, independente se a situação daquilo que eu esteja vendo é completamente diferente daquilo que o Senhor tem prometido para mim. A palavra de Deus em Mateus 5,17 diz assim, vocês são... 5,14, desculpa. Vocês são luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. O Senhor falou assim para mim: é impossível esconder um homem e uma mulher construída no alto de um monte. É impossível esconder aquilo que o Senhor tem para a tua vida. É impossível esconder aquilo que o Senhor tem gerado na tua vida. É impossível esconder aquilo que o Senhor tem gerado. E muitas vezes você pode estar falando assim: mas pastora, não tem nada construído na minha vida. Pelo contrário, parece que está tudo saindo, tudo indo contra a minha vida. Tudo aquilo que eu planejei, tudo aquilo que eu sonhei, está saindo pelos vãos dos meus dedos. Está saindo do controle da minha mão, mas não do controle do Senhor. Porque se for necessário, Ele vai te desconstruir e reconstruir. Porque uma cidade construída em cima de um monte jamais vai ser apagada, jamais vai ser desprezada. O Senhor, mesmo que você esteja passando por um processo, mesmo que você esteja passando por um período onde Deus está tirando a tua vida da zona de conforto, Ele está refazendo aquilo que é propósito eterno na tua vida. O Senhor está reconstruindo o propósito e o plano eterno na tua vida. Se for necessário, Ele vai quebrar o teu orgulho. Se for necessário, Ele vai quebrar, muitas vezes, aquilo que tem
dando uma dificuldade para você entender aquilo que Ele tem para a tua vida. Só que Deus, Ele não se limita na minha incapacidade. O Senhor, Ele não nos olha como nós nos vemos. Ele não olha a minha vida, a Érica. Ele não olha você com todos os seus defeitos e com todas as suas imperfeições. Pelo contrário, é diante dessa imperfeição, é diante dessa improbabilidade de pessoas comuns, como eu e você, que Ele vai manifestar o extraordinário. É através de pessoas incomuns, pessoas muitas vezes desprezadas, muitas vezes abandonadas, muitas vezes aquela que é a ovelha negra da família, muitas vezes aquela que aquele que muitos o rejeitou. Pode ser através dessa sua rejeição, através dessa desconstrução, dessa situação que você viveu até hoje, que Ele vai usar a tua vida. Porque o Senhor, Ele não nos vê como os homens nos veem. O Senhor, Ele vê muito mais além. E aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida é muito mais além daquilo que eu posso pensar ou imaginar. Eu falei sobre 3 mulheres improváveis diante daquela sociedade, improváveis para viver aquilo que elas tinham em Deus para viver o propósito de Deus na vida delas. Uma das mulheres que eu falei foi sobre Raabe. Raabe, ela era uma prostituta da época. Ela era uma mulher a mais desprezada daquela época. Mas aquilo que o Senhor sonhou na vida de Moisés, e que Josué foi o qual recebeu aquele legado da vida de Moisés para conquistar a terra, foi necessário, Deus usou a vida de Raabe para acolher os 2 espias. Raabe, naquela época, ela ouvia falar das coisas de Deus. Ela ouvia falar aquilo que o povo de Deus, através do nome do Senhor, havia feito. Ele tinha ouvido falar de que o mar havia sido aberto, tinha ouvido falar das guerras que eles tinham vencido, e até certo ponto, ela tinha um certo medo daquele Deus. Mas isso não limitou ela de ousar e entender que aquelas pessoas, aqueles 2 espias que foram embora, ela ficasse um pouco aterrorizada com aqueles homens dentro da casa dela, elas entenderam e reconheceram que aqueles homens eram enviados do Senhor. Eles eram pessoas que o Senhor tinha enviado para a casa dela. E ela a acolheu. O Senhor, para que o cumprimento do propósito dele, para que aquela promessa que ele tinha na vida do povo dele, mesmo que fosse necessário ir na casa de uma prostituta, o Senhor já estava quebrando todos os paradigmas e toda a religiosidade daquela época já também. Ele se manifestou através da vida de Raabe. A palavra de Deus fala que a partir daquele encontro, aquilo que Raabe fez, a história dela foi mudada. A história da família dela foi mudada. A história de Raabe nunca mais foi a mesma. Tanto não foi a mesma que na genealogia de Jesus, ela aparece ali como uma das mulheres improváveis, uma das mulheres incomuns daquela época, e que foi responsável na genealogia para gerar a descendência de Jesus. O Senhor não te olha, o Senhor não vê o teu passado, o Senhor não importa o que fez você chegar até aqui hoje, o Senhor não importa o que você viveu. O que importa para o Senhor é que através da tua vida, Ele está gerando as promessas e os propósitos dEle.
E você vai ser alguém que vai ser o facilitador e vai ser aquele que vai transferir esse propósito na vida de outras pessoas. A palavra de Deus fala assim que Raabe, depois que ela teve aquela mudança de vida, que ela mudou a vida dela, ela se casou com um dos espias. E através da união dele com esse espia, daquele homem que naquele dia que ela nem imaginava o que poderia acontecer, mas que a partir daquele encontro começou a mudar e ela reconheceu o Senhor, ela reconheceu o Deus eterno, ela reconheceu o Deus daqueles espias como Salvador e Senhor da vida dela. E a partir daquele momento houve uma mudança de vida, houve uma mudança, uma transformação na vida de Raabe, até o ponto dela fazer parte da genealogia de Jesus. Outra mulher improvável, mas no tempo de Jesus, que eu falei também, foi da mulher adúltera. Aquela mulher, aquelas pessoas religiosas da época chegaram até Jesus e quiseram expor ela, expor aquele pecado dela. E Jesus em nenhum momento a condenou. Em nenhum momento Jesus olhou para aquela mulher pega no ato de adultério. Pelo contrário, Jesus mais uma vez manifestou a graça, manifestou o poder, manifestou o amor dele e falou que os pecados dela estavam sendo perdoados. E que não haveria, embora aqueles acusadores, aqueles que estavam julgando a vida dela, não era diferente da vida dela, não era diferente daquilo que ela estava vivendo, daquilo que ela estava vivendo ali. Aqueles que estavam acusando. Jesus falou: você está perdoada, vá e não peques mais. Mas hoje, o que eu quero falar com vocês é através de mais uma mulher. Uma mulher pecadora, totalmente improvável naquela época. Uma mulher a qual também eu creio que ela era desprezada. Eu não sei quais são as rejeições que você passou até hoje. Eu não sei qual foi o teu passado. Eu não sei quais são as suas limitações. Eu não sei quais são os seus medos. Mas o Senhor sabe e o Senhor conhece. O Senhor sabe e o Senhor conhece. O Senhor te formou. A palavra de Deus fala que não foi nós que o escolheu, mas Ele nos escolheu. Ele me escolheu e Ele te escolheu. Ele não te escolheu porque você é o mais bonito. Ele não te escolheu porque você é a mais bonita, porque você sabe falar, porque você sabe conduzir algo, porque você sabe, tem suas qualificações ou suas qualidades. Não, Ele te escolheu, mesmo sabendo do teu pecado, mesmo sabendo das tuas limitações, e mesmo sabendo que você não é perfeito. Jesus, mesmo sendo perfeito, Ele foi um dos que mais sofreu rejeições nessa terra. Jesus, Ele tinha todos os motivos para ser aplaudido, para não ter sido rejeitado. Mas Jesus, mesmo Ele sendo perfeito, Ele sofreu todo tipo de rejeição. Muitas vezes a gente fica numa situação de vítima, numa situação de vitimismo, de rejeições, onde eu tenho que perceber que muitas vezes as rejeições de Deus, as rejeições de algumas pessoas nas nossas vidas, de algumas situações das nossas vidas, muitas vezes pode ser Deus nos livrando de algo futuro. Muitas vezes aquilo que Deus está resistindo às nossas vidas, muitas vezes aquilo que Deus está fazendo com que nós não avancemos, é muitas vezes porque Deus está
resistindo àquele lugar, resistindo àquela situação, porque Ele tem algo melhor e maior para as nossas vidas. Aquilo que você passou, aquilo que você foi rejeitado, aquilo que você viveu até hoje, não te fez mais fraco, pelo contrário, te fez mais forte. Tem pessoas aqui que o Senhor me fala que se sente tão pequeno diante dEle, que muitas vezes você se sente incapaz, você não se sente digno por aquilo que você fez, pelas acusações que muitas vezes é o inimigo que coloca na tua mente, muitas vezes de estar dentro da igreja. Queridos, o Senhor não te condena. O Senhor sim, Ele fala, vai e não peques mais. Ele espera de você uma transformação de vida. Mas se você cair, a palavra de Deus fala que se um justo cair 7 vezes, por 7 vezes ele vai levantar. Ele não importa se você cair. Ele importa que se você cair, você se levante. E você continue no caminho, crendo naquilo que Ele tem prometido para a tua vida. Nós nunca seríamos merecedores do amor dEle. Nós nunca seríamos perfeitos e capazes de estar aonde Ele quer que nós estejamos. Ele te escolheu. Ele te chamou. Ele te chamou e Ele te escolheu do jeito que você é. Se for necessário uma desconstrução para que o propósito dEle, para aquilo que Ele tem para a tua vida se cumpra, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Não resista à desconstrução do Senhor. Não é o Senhor que te condena. Não é o Senhor que te exclui. Eu quero ler com vocês em Lucas 7, a partir do verso 36. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, assim como eu e você, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ele o secou. E ela o secou com seus cabelos. Continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu, que havia convidado Jesus, viu isso, disse consigo: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 à outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele que ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei na sua casa, você não ofereceu água para lavar os meus pés, mas ela lavou com suas lágrimas e o secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não para de beijar os meus pés. Você não ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso, ela demonstrou muito amor por mim. Uma pessoa a quem pouco foi perdoada demonstra pouco amor.
Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda aí perdoando pecados? Essa história aqui eu vejo algo que acontece muito diante da nossa realidade. Simão, o fariseu. Ele chamou Jesus, não porque ele queria e reconhecia Jesus, mas ele chamou Jesus porque naquela época os fariseus eles estavam de todo o tempo querendo achar algo na vida de Jesus para que o condenasse, para que o desprezasse. Ele chamou Jesus na sua casa, e a partir daquele momento que Jesus entrou na sua casa, se Jesus fosse ser alguém, um hóspede naquela casa, naquela época, ele teria que lavar os pés de Jesus, ele teria secado os pés de Jesus, porque é isso que um anfitrião naquela época faria para qualquer pessoa que fosse visitar. Mas ele estava tratando Jesus como qualquer outra pessoa. Ele estava tratando Jesus não como o Salvador, como o Messias. Ele estava tratando Jesus como que se ele fosse não fosse o Messias, como que ele fosse uma pessoa que estivesse indo ali para falar contra aquilo que era verdade na vida deles, aquilo que era a religião da época, aquilo que era uma verdade, contra o Deus que eles criam. Jesus entrou naquela casa, ele sentou na mesa daquele pecador, porque Simão também era tão pecador quanto aquela mulher. Só que hoje a gente vê que a religião, o sistema religioso que existe hoje, ela se acha, muitas pessoas que estão dentro de igreja, isso eu falo a partir de mim, a partir de você, a gente tem que se policiar para que não aconteça isso conosco. Nós nos colocamos muitas vezes num lugar de juiz, de achar que o pecado daquela pessoa é maior do que o meu, e achar que aquela pessoa não é merecedora, porque eu não fiz aquilo que aquela pessoa fez, que ao meu ver é maior do que o meu pecado. Hoje em dia nós temos visto muitas pessoas, ao invés de incluir pessoas, ao invés de incluir o pecador, ao invés de incluir a pessoa dentro da igreja, dentro do contexto religioso, para conhecer, para mostrar Jesus, ela tem excluído aquela pessoa. Porque muitas vezes nós nos colocamos, embora a gente, diferente de Simão, a gente crê no Salvador, a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador, mas muitas vezes a gente se acha melhor que os outros. Muitas vezes eu me coloco numa situação que eu me acho melhor do que aquela minha irmã, eu me acho melhor do que aquele meu irmão, talvez porque o meu pecado tenha sido visto em público. Aí eu me acho no direito de julgar. Eu me acho no direito de condenar. Enquanto o meu coração está cheio de orgulho e cheio de julgamentos. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para condenar? Quem sou eu para excluir uma pessoa de estar na presença de Jesus? Simão, ele estava fazendo muitas vezes o papel daquilo que muitas vezes nós, sem perceber, nós fazemos como igreja. Em vez de incluir aquela pessoa, nós excluímos ela da presença do Senhor. Ela se acha tão pecadora, tão indigna, que ela se acha incapaz de estar sentada no banco de uma igreja, de um templo, para poder falar e ouvir do amor do Senhor. Muitas vezes a religião, ela põe tanto jugo dentro das pessoas, tantas regras para você poder estar, para você ser aceito,
que a pessoa, quando ela acha que ela não está apta, que ela não consegue, aquilo é muito difícil para ela seguir, ela desiste, ela fala assim, eu vou continuar no mundo, porque está muito difícil, é muito difícil servir Jesus. É muito difícil ter que abrir mão, por conta da religiosidade, por conta daquilo que não Jesus impôs, mas por conta daquilo que homens impõem, daquilo que é certo e errado. Simão, ele era um religioso, ele sabia das leis, ele sabia decor e salteado, ele sabia tudo daquela época, só que ele não entendia a graça, ele não entendia que a graça e o amor revelado de Deus estava ali sentado na mesa dele. Ele não entendia que Jesus estava ali, estava falando assim, quem que você é para você não querer que aquela mulher chegue até a mim? Quem é você, Simão, para achar que aquela mulher é indigna de chegar na minha presença? Eu cheguei na tua casa e você ao menos lavou meu pé. Eu cheguei na tua casa, você não me deu água, você não me beijou. Enquanto aquela mulher tão impura, aquela mulher tão desprezada, inclusive por você, ela não para de beijar os meus pés. Ela não para de me adorar, limpando as suas lágrimas com seus cabelos. Jesus, ele não exclui ninguém. Jesus, ele não veio para excluir, ele veio para incluir. Aleluia. E quem sou eu, e quem é você, e quem é qualquer outra pessoa que for, para impedir que um pecador chegue à presença do Senhor? E quem sou eu diante dessa graça maravilhosa, que olhou para a minha vida, olhou para a tua vida? A palavra de Deus fala aqui que aquele que muito perdoado, muito ama. Eu sei o que Deus fez com a minha vida. E eu tenho certeza que se você olhar para trás, você vai ver o que Deus fez para a tua vida. E aquilo que o Senhor fez e fez com que você chegasse até aqui. Eu não era merecedora. Você não era merecedor. Por melhores dos nossos dias, nós não éramos merecedores. Ore, xeria alabassuri, cantaria alabai. Aquela mulher, mesmo desprezada, mesmo rejeitada, mesmo humilhada, ela tem uma atitude de fé. Ela decide romper com tudo aqueles preconceitos. Ela decide romper com todo tipo de julgamento. Ela rompe com todo tipo de rejeição, acusação do que vão pensar de mim, o que vão achar de mim. Mas eu preciso, tem muitas pessoas que a gente fala assim, Deus tem tanto na tua vida, Deus tem tanto, Deus está começando, vamos começar a fazer alguma coisa aqui na igreja, tudo. Eu não estou preparado. Nós nunca vamos estar preparados. O Senhor não vê você como você vê. Ele não te vê como você vê. A partir do momento que eu começo a entender a minha posição, o meu posicionamento, quem eu sou em Cristo, a sua identidade de filha, a sua identidade de filho, começa a ser restaurada, começa a ser gerada dentro de você. Aquela mulher, dela começar a ouvir aquilo que Jesus tinha. Eu acredito que aquela mulher, ela já estava seguindo Jesus por algum tempo.
Ela já estava escutando aquilo que Jesus estava fazendo. Ela já estava vendo dos milagres, de tudo aquilo que o Senhor estava fazendo naquela época. A partir do momento que ela entrou, que ela viu que Jesus estava ali, assim como tantas outras pessoas, assim como Zaqueu, que o pastor falou, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, eles tiveram uma atitude de fé. Eles decidiram sair daquela zona de conforto. Eles decidiram sair daquela situação de cativeiro, de prisão, onde muitas vezes não é o Senhor que coloca nas nossas vidas, mas são homens, são julgamentos, pré-julgamentos, e muitas vezes sou eu mesma. Às vezes aquela pessoa não está nem aí com aquilo, comigo, e eu estou preocupado com aquilo que ela vai pensar de mim. Ela se esvaziou de todo medo. Ela se esvaziou de tudo aquilo que podia prender a vida dela. E ela falou assim: eu vou me lançar aos pés do meu Salvador. Eu vou me lançar aos pés daquele homem, que eu creio que é Ele que vai mudar a minha história. É Ele que vai mudar o meu passado. É Ele que vai mudar a minha vergonha. É Ele que vai mudar a humilhação da minha vida. É Ele que vai mudar toda a rejeição da minha vida. Não importa se você foi rejeitado. Não importa se foi sua mãe, se foi seu pai, se foi seu esposo, se foi teus filhos. Importa o que o Senhor diz a teu respeito. Ele não te rejeita. Ele não te rejeita. Aquela mulher rompeu com todos os padrões daquela época. Aquela mulher rompeu com tudo aquilo que podia prender a vida dela. Ela deu um basta. Ela deu um basta com o passado dela. Ela deu um basta dos medos dela. Ela deu um basta. E ela entrou e se lançou aos pés daquele homem. Ela pegou aquilo que ela tinha de mais precioso. Aquilo, enquanto aqueles fariseus, aquele homem abriu a casa dele, mas não abriu a casa dele porque ele amava Jesus. Ele queria a influência de Jesus na casa dele. Ele queria aquilo que Jesus podia oferecer para ele, mas ele não queria Jesus. Ele queria ser visto pela multidão. Ele não queria Jesus. Mas aquela mulher, ao contrário dele, ela não se importou com a multidão. Porque a palavra de Deus fala que as pessoas estavam na janela, vendo Jesus. Estavam cercando ela. Eles ali. Ela rompeu com aquele medo. E ela se lançou. Ela se lançou aos pés do amado da alma dela. Ela se lançou àquele que poderia ser o escape da vida dela. Ela se lançou aos pés do Senhor. E ali ela começou a adorar. Ali ela quebrou aquilo que ela tinha de mais precioso e começou a ungir o corpo de Jesus. Mal ela sabia que ela estava preparando o corpo dele, que ela estava preparando ele para algo maior, para o cumprimento do propósito da vida de Jesus. Que nessa manhã você rompa com todo tipo de preconceito, que inclusive existe dentro de você mesmo, a respeito de você mesmo. Que você rompa com todo medo, que você rompa com toda a rejeição que foi gerado dentro de você. E que você creia que tudo que você passou até hoje não foi para te deixar fraco. Não foi para te fazer humilhar. Mas foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ele escolhe as pessoas improváveis. Ele escolhe aqueles que não são para confundir. Ele escolheu a tua vida para confundir. Ele escolheu você porque Ele sabe aquilo que tem dentro do teu coração.
Não escolheu um homem e uma mulher perfeita. Mas Ele escolheu um homem e uma mulher disponível, disposto a pegar tudo que tem e se render aos pés dEle. E quebrar aquele vaso, quebrar, seja o que for. Quais são seus medos? Quais são seus receios? O que tem te prendido? O que tem te bloqueado para não avançar? O Senhor quer quebrar hoje, em nome de Jesus. O Senhor está quebrando toda a resistência, todo padrão de pensamento, toda a resistência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que se faça algo novo na tua vida hoje. Que haja algo novo na tua vida hoje. Que esse processo, esse propósito seja gerado dentro da tua vida também. E que você entenda que você faz parte desse propósito. O Senhor te escolheu para um propósito. O Senhor te escolheu para que o propósito dele fosse gerado e manifestado através da tua vida. Você não é fruto do acaso. Você não nasceu por obra do acaso. Ele te escolheu, Ele te formou, Ele te separou. Aquela mulher, ela entendeu que não importava o que condenava a vida dela. Ela entendeu que quem estava ali era aquele que ia absolver ela de todo tipo de condenação. Ela não importava com o seu passado, ela não se importou com o seu passado, porque ela sabia que ali o seu passado ia ser mudado. Ela não se importou com as limitações físicas, humanas dela, porque ela sabia que toda a capacitação estava disponível naquele homem. Não importa o que você passou até hoje. Ele troca as tuas vestes. Ele muda o teu nome. Ele muda a tua história. Ele muda o teu passado. Ele apaga o teu passado. Ele está escrevendo uma nova história na tua vida. Ele está escrevendo uma nova história na tua vida. E essa história não tem nada a ver com aquilo que você viveu até hoje. Aquela história não tem nada a ver com aquela mulher, com aquele homem que viveram até hoje. Aquela mulher, ela discerniu que a presença do Senhor era o maior presente que ela poderia ter. Ela discerniu que a presença do Senhor era o que ela precisava naquele momento. Ela discerniu que a presença do Senhor era aquilo que ia mudar a história dela. Ela discerniu que Jesus era tudo que ela precisava. Que embora ela fosse uma mulher pecadora, ela era mais uma naquela multidão. Tanto é que a Bíblia nem fala o nome dela. A Bíblia trata ela como uma mulher pecadora. Só que Ele te chama pelo nome. Embora aquela mulher não tivesse um nome naquela multidão, mas ela tinha um nome. Jesus o chamou pelo nome. Ela tinha um nome, ela tinha uma identidade que foi gerada e foi restaurada naquele momento. É na presença do Senhor que você vai se tornar filho. A tua identidade de filho, a tua identidade de filha é resgatada. É resgatado. A presença de Jesus é tudo que eu e você precisa. Aquela mulher discerniu que a presença de Jesus é o maior presente que ela poderia ter naquele dia. Era o maior presente que ela poderia ter naquele momento. Era o maior presente que ela poderia ter na vida dela. Jesus é o maior presente que você pode ter hoje. A presença dele que já é real no nosso meio. Que já é real na tua vida. É o maior presente que nós podemos ter hoje.
Se coloque de pé, por favor.